o missionário Diego, que vai estar orando e intercedendo pelos servos do Senhor. Vamos receber o apóstolo do missionário Diego, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Enquanto o apóstolo se posiciona, peço que todos se coloquem de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todos estendam as mãos para Ele, nós vamos estar orando pela vida dele em nome de Jesus. Aleluia. Meu Senhor, em nome de Jesus, usa Ele poderosamente, meu Pai, em nome de Jesus, pela sua misericórdia, meu Pai, pela sua graça que o Senhor colocou sobre a vida dele, para conduzir, meu Pai, esse povo que está nesse lugar, na sua casa de oração, meu Senhor, que o Senhor possa, em nome de Jesus, se manifestar em nosso meio, meu Pai. Estende, meu Pai, o seu braço para libertar o seu povo, em nome de Jesus, que Jesus possa ser visto, meu Pai, em nome de Jesus, através da vida dele. A sua palavra diz que nós refletimos a sua glória como um espelho, e que nós possamos ver a confirmação dessa palavra na vida dele, meu Pai, por tudo que o Senhor já fez na vida dele, e que hajam ainda muitos mais testemunhos para glorificar o seu nome, meu Pai, e a verdade da sua palavra na vida do seu apóstolo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Amém. É momento de estarmos alegres, primeiramente, porque estamos não só na casa, mas na presença do Senhor. E a Bíblia diz que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 do lado de fora. Então você é um privilegiado de poder estar aqui nessa noite. Amém? Sem perda de tempo, abra a palavra lá no livro de Jeremias. É onde o Senhor quer falar conosco nessa noite, no capítulo 18. Amém? Eu vou ler somente o capítulo 1 e 2. Amém? Todos encontraram? Amém. Amém? Diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas. Toma seu lugar de assento e glorifica ao Senhor por essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Amados e queridos irmãos, quando olhamos para esse texto sobre o livro de Jeremias, eu passo a perceber, primeiramente, quem é Deus. A primeira coisa que Deus vai relacionar ao seu profeta não seria ouro e nem prata. Deus não chegou para Jeremias neste momento lhe prometendo nada, muito pelo contrário. Deus chegou a Jeremias anunciando a sua palavra que veio até o profeta. Chama a minha atenção
Porque quando falamos de profeta na Bíblia, nós entendemos que são homens vocacionados, chamados, separados pelo Senhor. E se você observar a Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver quando o Senhor falou para Samuel: enche a sua botija de azeite e vai à casa de Jessé o belemita, porque de lá me proveu um. Aí que dá a dificuldade, porque ele precisava chegar até lá, ele precisava passar por alguns lugares, e o medo, muitas das vezes, do lado contrário, não entender a vontade de Deus, talvez ele poderia pagar com a sua própria vida. Mas o interessante é que quando a Bíblia fala de profeta, ele entregava, ou era algo para a morte, ou era algo para a vida. Se você observar na Bíblia, você vai ver quando o profeta chega para o rei Ezequias e fala para ele colocar a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Isaías, filho de Amós, foi o instrumento de Deus. Então você começa a perceber que quando fala de profeta, Deus é Deus para cuidar. Quando Elias está no ribeiro de Querite, a Bíblia diz que o próprio Deus enviou Elias para o ribeiro de Querite. Só que Deus vai falar com o profeta dele: está vendo esses corpos que lá estão? Eu já dei ordem para que eles levem pão e carne de dia e à tarde para vocês. Glória a Deus. Aí você vê um lado favorável, mas em outra parte, Deus ele cobra. Então nós entendemos que se você olhar a Bíblia, você vai ver o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Se você olhar a moeda, ela vai ter dois lados. Foi que o Senhor falou para pegar o peixe e pegar o denário que estava lá. Aí ele pegou o denário e falou: o que tem aí? César. Aí a palavra diz: dá César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então nós passamos a entender essas duas partes. Aonde Deus trabalha, ele começa uma grande obra na vida do patriarca Abraão e vai se estabelecendo na plenitude da nossa geração pela fé, chegando até a mim e até você, e a última, a quarta geração. Sabe o que eu quero te dizer com isso? É que enquanto você não consegue observar, Deus ele está trabalhando. Quando Deus fala ao profeta Jeremias: desce, eu consigo enxergar algo. Deus está falando nessa noite: eu preciso movimentar os meus braços. Tu és vaso, mas está parado. Jesus está falando no altar. A casa é dele, ele tem liberdade com os filhos. Como que Deus poderia colocar o profeta lá embaixo? Tendo um relacionamento com ele. Deus fala, Jeremias ouve. Está pegando a visão? Então o profeta, biblicamente, ele anda na direção de Deus. Se Jeremias quisesse permanecer no lugar, seria a vontade dele. Essa obra não era de Deus. A obra de Deus é que ele se levantasse
descesse à casa do oleiro, porque Deus tem um propósito. Qual seria o propósito? Dele ouvir as minhas palavras. Mas espera aí, esse profeta está descendo lá embaixo para pregar? Não. Em outro tempo, no capítulo 1 de Jeremias, você vai ver a chamada dele. Enquanto a mãe não sabe o que está para acontecer, Deus já sabia de todas as coisas, e Ele sabe, antes de existir, Ele já separa, já consagra e fala do céu: este daí é meu. Deus. E é por isso que você está aqui. É por isso que você passou por essa porta. É por isso que o inimigo levanta contra a tua vida, o teu ministério e a tua chamada. Porque um dia Deus olhou lá do céu e falou: este daí é meu. Ninguém toca, é minha. Ninguém toca, é meu. Só que a gente vai ter que entender algo aqui hoje. Ser profeta não é simplesmente ter um cajado e bater e a porta se abre ao tempo dele. Porque o que Deus colocou na mão de Moisés só funciona quando Deus fala. Quando ele falou, joga no chão, se tornou uma cobra. Agora pega pela cauda, voltou a ser cajado novamente, de uma vara. Isso chama a minha atenção quando eu olho para Jeremias. Jeremias está marcado, mas o tempo de Deus agora na vida de Jeremias, no capítulo 18, não é para Jeremias pregar, não é para Jeremias ser ovacionado. Esse tempo está enquadrado no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que diz: Deus tem um tempo determinado para todas as coisas sobre essa terra, sobre a tua vida. E a dificuldade é a gente entender o tempo. Porque quando tem um tempo de semear, mas também tem um tempo da colheita, também tem um tempo do vento, da tempestade, mas também tem um tempo da bonança. Então não é porque você está atravessando esse furacão que você acha que o diabo vai destruir o teu ministério e a tua família. Deixa eu te falar, Jesus que andou sobre as águas, ele continua marchando como general de guerra nessa noite, esquadriando essa igreja, aonde tem um coração que adora. Eu já vi um ali, eu vi outro lá, tem outro aqui que adora, tem que matar pra adorar, tem que levantar pra adorar, levanta pra adorar. Glória a Deus. Jeremias, tu já passou na cisterna, tu já ficou preso, já teve perda no teu ministério. Só que agora é eu e você, Jeremias. Eu tenho algo para te falar. Aí no meu tempo eu poderia ser, eu pode falar, não é aqui, é na casa do oleiro. Eu já marquei o lugar com você lá, Jeremias. Pode descer porque eu preciso conversar com você.
e desce depressa. Oh, glória! Aí sabe aonde que Deus está me levando aqui? O Espírito de Deus? Na vida de Zaqueu. Zaqueu, sendo publicano, cobrador de imposto, ele ouviu falar que Jesus estava em Jericó, nas ruas, e aquele povo inflamava. Jesus, por onde ele passava, a multidão estava atrás. Tinha gente que estava atrás para seguir, mas tinha gente que estava para adorar. Então nem sempre onde tem muita gente, todo mundo quer adorar. Mas aonde tem um cego, ele coloca ele para enxergar. Porque ele ainda é Deus de misericórdia. Está caído, eu te ponho de pé, tá certo? Hoje eu abro a tua missão. Ninguém pegava na tua mão. Hoje o teu cativeiro. O que queres que eu te faça, Senhor? Que eu veja. Então pega a tua capa e levanta. Porque a tua história vai mudar. E a Bíblia diz que Zaqueu, sendo de pequena estatura, ele subiu, pastora Romilda, presbítero Jurandir, numa figueira. Só que a figueira era alta. E Zaqueu ficou lá em cima. E sempre quem fica lá em cima, ele é o quê? Visto. Mas o interessante que a subida de Zaqueu era para ver Jesus. Só que Deus mudou o vento naquele dia. Zaqueu, o negócio com você não é na figueira, é lá na sua casa. Glória a Deus, aleluia. É lá que eu quero conversar com você. Está preparado para receber o mestre na tua casa? Como é que está a tua casa? Tem pão de queijo, o mestre lá tem groa, tem café no sofá. Como é que está o banheiro? O mestre vai entrar lá hoje. Como é que está a tua casa? Tem louvor de adoração lá, o Zeca Pagodinho. Como é que está a tua casa hoje? Ele está falando como que está a tua casa hoje. Eu estou dando um exemplo. Zaqueu desce. Nós estamos falando que o Senhor falou para Jeremias: põe de pé e desce. O Senhor queria tratar com Jeremias na casa do oleiro. Com Zaqueu, ele queria tratar na sua casa. Sabe o interessante? Um aqui é profeta, o outro não é. E é aqui que eu quero te explicar. Por que você faz acepção de pessoas se ele não faz? Quem é você aqui hoje? O Senhor manda falar que o rebanho é Deus, as ovelhas é Deus. Mas aqui eu não está na escola bíblica. Zaqueu não está no coral, pastor Romilda. Mas a ordem de Jesus é a seguinte: desce depressa, porque hoje convém estar em tua casa. Aleluia. Sabe qual é o segredo de receber Jesus na sua casa? Enquanto você não larga nada para Jesus, vai chegar uma hora que você vai ter que largar para receber um milagre. Se Deus não te pegar aqui dentro, Ele vai te pegar do lado de fora. Mas a palavra dele não cai por terra, porque Deus não tem essa igreja para se andar, para se comer.
receber Alisson, Jesus na casa, ele tinha que desmarcar os compromissos. Agora quem vai ter que esperar é todo mundo lá, porque Jesus falou que vai na minha casa. Quando você entender que a maior autoridade na sua vida é aquela, você vai ver que a sua vida muda. Aleluia. Glória a Deus. Mas enquanto você depositar a sua versão no homem, não vai ter mudança. A nossa autoridade, ela vem dos céus. Quando ele fala, está falado. Hoje convém pousar. Ele está falando, você quer ou não quer a vitória? Se ele vai lá, você tem que estar lá. Nessa hora não tem telefone, Instagram, Facebook, WhatsApp. Não tem amigo, não tem vizinha, não tem pai, não tem mãe. Porque Jesus falou que vai vir na minha casa. Jesus falou que vai visitar a minha casa. Ele é digno de ser adorado. Estou no meio de uma igreja lavada e remida pelo sangue. Uma igreja que vai subir. Uma igreja que vai triunfar o nome dele. Queira combatir ou não, queira Maria do Lobo ou não, eu não vou nem aí pro inferno nem pro demônio. O meu negócio aí é com cordeiro. Isso daí é o que eu começo a fazer na sua vida. Fui eu que te fiz abrir, eu te mandei, você sabe disso. Muitas vezes já contaste esse testemunho nesse lugar, e assim te diz o Senhor, muito mais do que essa igreja, eu vou te fazer entrar em avião para poder levar a minha palavra. Enquanto você for, porque enquanto você for, eu vou levantar pastores nesse lugar, como eu já te tenho dito, e esse lugar vai se multiplicar nesse país. Você pensou que a direita vai continuar, ela vai, porque as portas do inferno não vão prevalecer. Mas ela é minha, e assim te diz o Senhor. Eu desço com uma nova unção sobre a sua cabeça hoje, e eu confio nesse ministério que eu coloquei na sua mão, porque muitos duvidaram do que eu te dei, muitos pensaram, será que ele é mesmo apóstolo nesse lugar? Mas eu digo que fui eu que te levantei, e muito mais. Aleluia. No lugar da sua vergonha, eu te dou dupla honra. Assim diz o Senhor.
Deus da minha alma, oh poderoso Deus, oh perdão da Galileia, obrigado Deus, obrigado, é a sua visitação. Nada se compara. Jesus, ele fala para Zaqueu: hoje convém pousar em tua casa. Então Zaqueu tinha aqui, eu estava falando, deixar tudo para atender, desmarcar tudo. Porque Jesus é mais importante do que qualquer coisa na sua vida. Por que, pastor? Apóstolo? Eu tenho que aceitar, porque já que a gente reluta contra as coisas, mas não tem como, a vontade não é minha, e Deus me conhece, sabe a minha humildade, e para mim ser servo, conhecendo a Bíblia, é tudo que eu queria. Sabe por quê? A Bíblia diz que o servo vai permanecer na casa. Mas vamos lá. Ele teria que largar tudo que ele tinha. Porque não foi ele que marcou com Jesus. Pega a visão. Não foi a terra que marcou com os céus. Foi os céus que marcou com a terra. Então quer dizer, ele falou: hoje convém pousar em tua casa. Quando ele chega na casa de Zaqueu, está Zaqueu, a família de Zaqueu. Só que o que Zaqueu fala diante de Jesus, ele fala diante da sua família. Porque era necessário ser quebrado a maldição no meio da família. Aleluia, Jesus. Porque se Jesus quisesse falar na videira, ele falaria, mas a situação estava dentro da casa. Quando Zaqueu fala para Jesus: Senhor, eu vou devolver quadruplicadamente a tudo aquilo que eu tenho defraudado. O que Zaqueu está falando nessa noite para nós? Jesus, eu confesso a minha fraqueza, o meu pecado, e eu estou aqui para consertar o que eu preciso fazer.
mas tenha-te misericórdia de mim, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando Zaqueu fecha a boca, Jesus fala: hoje a salvação entrou nessa. Ele falou hoje, não se engana, hoje a salvação entrou nessa casa. Como que a salvação entra? Quando nós, arrependidos, confessamos os nossos pecados e rogamos misericórdia. Nos ajude, porque, Senhor, eu não mereço, mas eu careço do teu perdão. Zaqueu falou: vou devolver. O que Zaqueu está falando? Eu estou tão arrependido que eu não quero nada dentro dessa casa que não seja meu. Glória a Deus. Aleluia. Deus poder. O que é do vizinho eu vou devolver. Só vai ficar o que é da minha família. Glória a Deus. Só que existe outra base bíblica que Deus me deu aqui em cima quando eu estava subindo. Que Deus revela a história. Nós estamos falando de descida. E o maior exemplo de descida dentro da Bíblia está diante do texto do profeta João Batista. Quando ele estava lá batizando o missionário fraco com água para o arrependimento e anunciando, preparando, o caminho, porque após ele viria um que é um cordeiro, que ele olhou e falou: eu não sou digno nem descendo de tocar ou desamarrar as suas alparcas, as suas sandálias, nem eu descer eu sou digno, mas ele vai batizar com outra coisa. Eu mexo aqui na água, eu passo na terra, mas ele é diferente. O poder que ele tem é algo que talvez eu não tenho agora, talvez amanhã ele possa até me dar. Eu estou batizando com água, mas ele vai batizar com outra coisa. Só que a Bíblia diz que João está no Jordão. E o que significa Jordão? Significa lugar que desce. Então Jesus estava o quê? Mas lá não descia quem tinha pecado para confessar, para se arrepender e ser batizado. Então por que Jesus vai descer? Me mostra dentro da Bíblia que dia que Jesus pecou. Qual foi o pecado de Jesus? Ele conversou com a mulher samaritana, que tinha vários homens, e ele falou: vai lá e chama seu marido. Que marido que ela tinha? Ela tinha quebrado, mas esse que está lá não é marido dela. Jesus conversou com ele, em momento algum ele tocou na sua vida sentimental. Ele só falou: chama teu marido. Você sabe qual é o mistério que hoje Deus está falando? Você está aqui, mas eu vejo a tua casa. Você sentou aqui, mas eu conheço a tua casa. Oh, aleluia, não se engana não. Essa palavra tem poder. A mulher samaritana estava no posto para pegar água. E Jesus está falando: o negócio com você não é no poço. O negócio com você começa dentro da tua casa. Mas o negócio é o seguinte: Jesus, vejo que tu és profeta. Quando ela fala para Jesus que vejo que tu és profeta, ela vai fazer uma pergunta para Jesus: Jesus, aonde adorar? Porque um diz que é em Jerusalém, outro em Belém. Jesus virou para ela e falou: mulher, é chegado o tempo. Eu quero ver se tem aqui. Se está ligado na tomada de 200 euros. É chegado o tempo.
Aleluia. Os verdadeiros adoradores Glória a Deus. me adorarão. É isso. Aleluia. E é verdade. Deixa eu ver se é espírito e verdade. Jesus está falando. Não existe lugar para adorar. Todo lugar adora. Você sabe como é que o crente quer adorar? É quando tem resultado na família. É quando o carro chega, o apartamento, é quando os móveis estão em casa. É quando a empresa abre uma conta, é quando você tem um salário bom. A gente quer dar testemunho, não é ruim. Testemunho é para edificação. Mas deixa eu te falar. Nós temos que adorar no momento da dor. A igreja não é o mundo. O mundo adora por aquilo que se tem, se prostitui. Mas a igreja não é prostituta. A igreja de Jesus, ela é lavada e remida pelo Espírito. Glória a Deus. Ela serve aquele que é dono do ouro e da prata. Ela serve aquele que tem todo o poder do céu e da terra. Você acha que a promessa que Deus fez, ela vai cair por terra por causa desse vento, por causa desse furacão, por causa desse terremoto? Ei, deixa eu te falar. Tem profeta no ambiente. Quando Elias estava na caverna, a Bíblia diz que Deus falou com Elias. Vamos ver se você pegou a visão. Eu estou encerrando. Não está passando o horário. Veja bem. A primeira parada de Elias foi no Ribeiro de Querite. A segunda, ele vai para do pé de zinco. A terceira, ele cai na caverna. Lá em Querite, Deus cuidou. Debaixo do pé de zinco no deserto, Deus deu pão cozido na brasa e água. Há uma diferença. Lá os corpos fizeram papel. No deserto, o Senhor coloca o anjo. Porque estava dormindo. Agora era necessário pão cozido na brasa. A época do churrasco acabou. Você precisa receber um alimento que transforma a tua vida. Está pegando a visão? Deixa Querite para lá. É tanto que a água secou. Se secou, não tem história. Porque tem vida onde a água corre. Mas quando ele chega no deserto, ele está dormindo. O profeta quer desistir, mas pega a visão. Alisson, mas Deus não quer desistir do profeta. E o primeiro lugar que ele vai dar cenário da manifestação que ele quer desistir é o deserto. O que é isso? Ele correu de todo mundo para ninguém ver ele. Existe tempo que você entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e não quer sair para ninguém te ver. Esse é um dia mau. Esse é um dia que o inimigo tenta trazer uma depressão na tua vida, na tua família. Só que eu venho como homem profeta de Deus para te dizer, mediante ao vento, ao terremoto, a Bíblia diz que uma voz mansa e suave, não é igual a minha, é mansa e suave, porque Deus sabe conversar com o profeta e Deus sabe conversar com o filho. Pega a visão. Quando aquela voz mansa e suave, ele está lá dentro da caverna. Elias estava deitado e a capa no chão. O que tu fazes aí, Elias? Meu irmão, deixa eu falar. Deus sabe aonde você entra, aonde você sai, aonde você dorme e aonde você se esconde. Só que essa voz vem de encontro a ele. O que tu faz? Levanta
e pega o quê? Porque com aquela capa existe uma obra para frente. O Jordão precisa sair. A obra não encerrou. Deus vai te usar com sinais para abrir portas aonde não tem porta. Esse vento é uma preparação para a tua vida, para você levantar mais forte hoje. Essa luta que você está passando é Deus falando ao meu coração. Estou eu trabalhando ao teu favor, estou eu criando a situação dos céus para que ela se alinhe na terra. Porque o que eu te prometi eu não sou